A chuva castigava as paredes de vidro do Plaza Hotel, transformando o horizonte de Manhattan num borrão de prata e ouro. Dentro da suíte da cobertura, Ethan Cole ergueu uma taça de cristal de champanhe, as bolhas capturando o brilho do lustre. Do outro lado, Sabrina Voss, a sedutora executiva de relações públicas de uma empresa concorrente, riu suavemente, os lábios vermelhos roçando a borda da taça. O ar entre eles tremeluzia com perigo, perfume e traição. Ele havia dito a si mesmo que era apenas uma noite para celebrar o acordo que o tornara bilionário novamente. Uma fuga inofensiva da pressão, do choro do bebê ecoando em sua mente. A liberdade, sussurrou Sabrina, batendo sua taça na dele. Seus olhos brilhavam como âmbar derretido. Ethan não percebeu que naquele momento a liberdade vinha com um preço muito além de sua riqueza. Seu celular vibrou no balcão de mármore. Uma mensagem de Claire, sua esposa, apareceu brevemente na tela. O bebê está com febre. Por favor, volte para casa. Ele o virou para baixo. A mão de Sabrina deslizou sobre a dele. A música pulsava fracamente do cômodo adjacente. E lá fora, o trovão estalou. Horas depois, a suíte estava silenciosa, perfumada com champanhe e arrependimento. Sabrina dormia profundamente sob lençóis de seda, enquanto Ethan estava perto da janela, observando os raios rastejarem pela cidade. Por um segundo fugaz, ele pensou na voz suave de Claire, nos seus olhos cansados, na maneira como ela costumava sussurrar. Eu acredito em você, antes de toda grande reunião. Mas a crença há muito havia sido substituída pela ambição. Ele se convenceu de que se redimiria amanhã. Ao amanhecer, ele deixou o hotel, a cabeça latejando, a gravata frouxa. As ruas da Quinta Avenida brilhavam com a chuva matinal. Ele parou em um Starbucks, pediu um café preto e encarou seu reflexo no vidro. Terno caro, olhos vazios, um estranho olhando de volta. Quando chegou à sua cobertura, o ar estava estranho, silencioso demais. Nenhum canto de ninar vindo do berçário, nenhum cheiro de loção de bebê ou café fresco. Seu estômago se revirou. Claire! Ele chamou, sua voz ecoando nas paredes. Silêncio. Então ele viu o berço, vazio, o cobertor do bebê dobrado ordenadamente na cadeira de balanço. Seu coração disparou quando notou o envelope no balcão, a caligrafia dela dolorosamente familiar. Ele o rasgou. Dentro havia uma única página e a chave de casa. As palavras eram curtas, trêmulas, mas claras. Ontem à noite, enquanto você estava com ela, a febre do nosso filho chegou a 40 graus. Eu esperei por você. Finalmente entendi que estava esperando por um homem que não existe. A chave escorregou de sua mão, batendo no mármore com um som oco e agudo. A chuva riscava a janela como lágrimas. Seu celular vibrou novamente, Sabrina mandando uma mensagem. A noite passada foi inesquecível. Ethan caiu de joelhos, percebendo a verdade tarde demais. Sua esposa e recém-nascido haviam partido, e também tudo o que o havia tornado humano. As portas do elevador se abriram para o silêncio. Ethan entrou em sua cobertura em Manhattan, um espaço antes cheio de calor, risadas e o suave zumbido de uma canção de ninar. Agora, parecia um mausoléu. O cheiro de talco de bebê pairava fracamente no ar, misturando-se cruelmente com o frio estéril dos pisos de mármore. Seus sapatos caros batiam a cada passo, ecoando no vazio que o cercava. Claire! Sua voz tremeu. Nenhuma resposta. Apenas o zumbido baixo da geladeira e o distante ruído de trovão. Ele chamou novamente, mais alto desta vez, mas a única resposta foi o eco oco de sua própria voz. Na mesa de jantar estava uma mamadeira meio cheia de leite,
fria e intocada. Ao lado, uma foto emoldurada dos três, tirada apenas 2 semanas antes no Central Park. O sorriso de Claire era suave, cansado, mas radiante. A mão de Ethan repousava orgulhosamente em seu ombro. Ele se lembrou daquele dia vividamente. Ela havia brincado sobre como ele nunca trocava fraldas. E ele havia rido, prometendo que começaria amanhã. Não haveria amanhã. Não mais. O pânico o invadiu. Ele pegou o celular, discando o número dela repetidamente, caindo direto na caixa postal. Ele ligou para o hospital. Nenhuma internação recente. Ligou para a melhor amiga dela. Nenhuma resposta. Cada segundo parecia mais pesado, como se as paredes estivessem se fechando. Ele tropeçou no berçário, um lugar que Claire havia pintado em tons suaves de azul e creme. A cadeira de balanço rangeu levemente, balançando com o rascunho da janela aberta. Na cômoda, a aliança de casamento dela brilhava ao lado de um bilhete dobrado. A caligrafia era dela. Calma, deliberada, final. Não nos procure. Você já escolheu quem você é. Sua respiração engatou. Pela primeira vez em anos, Ethan Cole, o homem que conquistou o horizonte de Nova York, sentiu-se impotente. Ele afundou no chão do berçário, agarrando o bilhete. A cidade que antes se curvava a ele, agora pairava como um gigante indiferente além do vidro. Uma batida o assustou. Ele abriu a porta e encontrou seu assistente, Brian, segurando um tablet. Senhor, temos um problema, ele disse cautelosamente. A imprensa acabou de publicar uma matéria sobre a noite passada. Fotos. Você e Sabrina no Plaza. Ethan congelou. O quê? Brian virou a tela para ele. Manchetes gritavam. Magnata imobiliário comemora com mulher misteriosa enquanto esposa cuida do recém-nascido. Abaixo, uma foto de Ethan e Sabrina rindo, taças de champanhe erguidas, a cidade brilhando atrás deles. Seu estômago se revirou. Em minutos, seu telefone explodiu. Chamadas de investidores, membros do conselho, jornalistas. Seu império tremeu. Anos de reputação desfeitos da noite para o dia. Sabrina havia prometido discrição, mas ela também havia filmado tudo. Ele já podia ouvir a voz dela da noite anterior. Doce, ensaiada, perigosa. Relaxe, Ethan. Ninguém precisa saber. Agora, todos sabiam. Ele cambaleou até o armário de bebidas e serviu um copo de uísque. Suas mãos tremiam tanto que o líquido espirrou no balcão. No chão, perto da porta, estava uma pequena meia azul, a do seu filho. Ele a pegou, pressionando-a contra o rosto, o cheiro de talco de bebê atingindo-o como uma lâmina. Por um momento, ele imaginou Claire parada ali, sussurrando suavemente. Ele precisa de você. Mas tudo o que ele ouviu foi o eco de suas próprias escolhas. Uma tempestade se formava sobre a cidade, raios riscando o horizonte como um julgamento. Seu reflexo na janela de vidro parecia estranho. Olhos injetados de sangue, gravata desfeita, rosto vazio. Ethan Cole havia construído arranha-céus, comprado senadores e curvado mercados à sua vontade. Mas agora, ele nem conseguia encontrar sua esposa. E em algum lugar, no fundo, ele sabia. Este era apenas o começo de sua punição. A luz da manhã entrava pelas janelas altas do luxuoso apartamento de Sabrina Voss, na 5ª Avenida. O lugar cheirava a velas de baunilha e vitória. Ela estava sentada de pernas cruzadas em um sofá cor creme, rolando o celular, enquanto as manchetes sobre o escândalo de Ethan explodiam online. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Pobre Claire, ela sussurrou zombeteiramente, mexendo seu latte de leite de aveia. Ela nunca entendeu com que tipo de homem ela se casou.
Ethan estava perto da janela do chão ao teto, o maxilar cerrado, olhando para a cidade que antes o adorava. Todos os noticiários estavam veiculando a mesma história. A noite secreta do bilionário Ethan Cole no Plaza. Fotos dele com Sabrina no bar, rindo, tocando a mão dela. Seu conselho estava ligando sem parar, seus investidores exigindo uma explicação. Esta é a sua ideia de discrição? Ele retrucou. Sua voz ecoou nos pisos de mármore. Sabrina nem estremeceu. Relaxe, Ethan. A mídia esquece mais rápido do que perdoa. Algumas doações, algumas entrevistas sobre saúde mental e pressão. Você será o gênio incompreendido na próxima semana. Ele a encarou, sentindo uma onda de nojo. Você não entende. Claire se foi com meu filho. Você entende isso? Sabrina finalmente olhou para cima, fingindo simpatia. Você me disse que ela era frágil. Talvez ela finalmente tenha quebrado. A mão dele bateu na parede. Você acha isso engraçado? Ela sorriu. Eu acho irônico. Você queria liberdade, não queria? Bem, agora você a tem. O celular dela vibrou e ela o inclinou para ele. Era uma mensagem de uma fonte anônima. A oferta está de pé. 500 mil pelas filmagens. Abaixo do texto estava uma miniatura borrada. Ethan, sem camisa, beijando o ombro dela no Plaza. Ele congelou. Você me gravou? Seguro, querido. Ela disse suavemente, pondo o telefone de lado. Você não é o primeiro homem a prometer para sempre e entregar traição. Aprendi a me proteger. Ele deu um passo em direção a ela, a raiva brilhando em seus olhos. Apague isso. Ou o quê? Ela sussurrou, levantando-se para igualar a altura dele. Você vai me bater? Me ameaçar? Você pode ter assustado sua esposa com esse tom de bilionário, mas eu não sou ela. Eu sou quem sabe como você é quando está fraco. A respiração de Ethan estava difícil. Ele se virou, andando pelo quarto, passando as duas mãos pelo cabelo. Cada segundo perto dela parecia venenoso. Seu telefone tocou. Era seu CFO. Ele atendeu rapidamente, a voz tensa. Ethan, o homem disse nervosamente. Temos uma situação. Alguém acabou de vender documentos internos para a Holt Capital. Eles estão preparando uma aquisição hostil. Estamos perdendo ações a cada minuto. Holt, Ethan murmurou. Raymond Holt? Sim. Há mais. Os documentos vieram do seu servidor privado. Foi acessado sob as credenciais de Sabrina Voss. O olhar de Ethan se voltou para ela. Sabrina estava sorrindo. Calma, quase orgulhosa. Você me vendeu, ele disse incrédulo. Ela deu de ombros. Negócios, baby. Holt me ofereceu proteção e opções. Você me ofereceu mentiras. Ele a encarou enquanto a percepção o atingia. Claire não tinha sido a única planejando uma fuga. Ele tinha vivido em uma teia tecida por cada mentira que ele havia contado. Ele pegou o paletó, indo para a porta. Isso não acabou. A voz de Sabrina o seguiu como seda e veneno. Ah, acabou, Ethan. Você só ainda não aceitou. As portas do elevador se fecharam atrás dele, prendendo seu reflexo nas paredes espelhadas. Gravata torta, rosto pálido, olhos queimando de medo. Pela primeira vez em sua vida, Ethan Cole não era o predador. Ele era a presa. E enquanto o elevador descia, ele sabia de uma coisa com certeza gelada. Sabrina Voss acabara de destruí-lo exatamente da mesma forma que ele havia destruído Claire. A chuva se transformou em granizo, enquanto o Mercedes preto de Ethan Cole rugia pela noite, seus faróis cortando rodovias vazias que levavam para o norte. Os limpadores de para-brisa batiam como um coração frenético. Por 3 dias, ele não doou. Cada quilômetro que dirigia parecia uma confissão. Em algum lugar, além do horizonte congelado,
estava Claire e o filho, que ele nunca havia realmente conhecido. Ele agarrou o volante até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Seu celular, montado no painel, exibia o último rastro do uso do cartão de crédito dela, uma livraria em Portland, Maine. Ela sempre amou livrarias, as pequenas e silenciosas, onde as pessoas ainda falavam suavemente, como se a fé não estivesse extinta. Ele se lembrou de uma vez ter zombado dela por comprar livros de bolso em vez de ler no iPad. Algumas coisas valem a pena sentir nas mãos, ela havia dito. Ele não havia entendido então. Ele entendia agora. As luzes da cidade de Portland apareceram ao longe, suaves, enevoadas, indiferentes. Ele estacionou em frente a uma livraria de tijolos, chamada Harbor Pages, e saiu para o ar frio e com cheiro de sal. Lá dentro, uma mulher de cabelos prateados levantou os olhos do balcão. "Posso ajudar?" ela perguntou. Ele mostrou uma foto de Claire em seu telefone. "Ela esteve aqui há 3 dias. Ela disse para onde estava indo?" A mulher hesitou, os olhos se suavizando. Ela estava com um bebê. Comprou alguns livros. Boa Noite, Lua e um exemplar de Mulheres que Correm com os Lobos. Pagou em dinheiro. Perguntou sobre aluguéis perto da costa. O peito de Ethan apertou. Ela deixou um número? Não deixou, mas ela parecia determinada, como alguém que não voltaria. Ele saiu da loja, a neve caindo mais forte agora, cobrindo a rua em silêncio. O detetive particular que ele havia contratado ligou alguns minutos depois. "Cole, você não vai gostar disso", o homem disse. O carro da sua esposa foi encontrado abandonado perto de Rockport. Nenhum sinal dela ou do bebê. Apenas isso. Estática crepitou antes que Ethan ouvisse. Um bebê chorando, fraco, mas real. De onde veio isso? Filmagem de câmera de painel de um caminhão de entrega local. Carimbo de data, hora da mesma noite em que ela desapareceu. Ela estava conversando com um homem antes de entrar em outro veículo. As placas são indetectáveis. Um homem? O pulso de Ethan disparou. Quem? Ainda não sabemos, mas seja quem for, ele é inteligente. Cada pegada digital dela desapareceu 1 hora depois que ela o encontrou. Contas bancárias esvaziadas, telefone limpo, GPS desativado. Ela não apenas partiu, Cole. Ela se apagou. A ligação terminou, deixando Ethan sozinho com o som do vento uivando vindo do Atlântico. Ele olhou para as ondas negras batendo nas rochas, percebendo que Claire não havia fugido com medo. Ela havia planejado isso. Alguém a havia ajudado. De volta a Manhattan, o mundo estava se banqueteando com sua queda. Sabrina havia vazado outro videoclipe, ele sussurrando no ouvido dela no Plaza. "A esposa está dormindo, baby", ele havia dito naquela gravação. Uma frase agora estampada em todas as manchetes de tabloides. Seu conselho votou para removê-lo permanentemente. Suas contas foram congeladas. Repórteres acampavam em frente à sua cobertura, gritando perguntas sobre o desaparecimento de Claire. Ele ignorou todos eles, olhando para a única pista que lhe restava, uma meia de bebê encontrada no SUV dela. Ele aguardava no bolso agora, como uma confissão da qual não podia escapar. À meia-noite, um novo e-mail apareceu em sua caixa de entrada. Sem remetente, sem linha de assunto, apenas uma frase. "Você me ensinou que o poder pode destruir tudo. Agora você aprenderá como é perdê-lo." Em anexo estava uma foto. Claire em pé em um penhasco à beira-mar, o vento chicoteando seus cabelos. O bebê deles enrolado em seus braços. Ela parecia forte, livre, intocável. A garganta de Ethan apertou. Pela primeira vez em sua vida, o homem que havia conquistado Manhattan percebeu que talvez nunca a reconquistasse.
Muito antes de Ethan Cole se tornar o nome implacável que estampava as revistas de negócios, ele era apenas um homem quebrado, deitado em uma cama de hospital, olhando para os azulejos do teto que ele não conseguia contar. 7 anos antes, um acidente de carro o havia deixado com 2 costelas fraturadas e uma clavícula estilhaçada. Na noite em que aconteceu, ele estava dirigindo muito rápido sob a chuva de Manhattan, furioso depois de perder um negócio. O destino, cruel e calculado, o havia levado ao Hospital Mount Sinai. E a ela, Claire Morgan. Ela não era como as mulheres que Ethan estava acostumado, sem saltos de grife, sem risadas de champanhe. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, mechas caindo sobre a testa enquanto ela verificava seu soro. Ela cheirava levemente a lavanda e antisséptico. "Você tem sorte", ela disse, sua voz calma, mas firme. "O carro está totalmente destruído, mas seu coração ainda está batendo. Tente mantê-lo assim." Ele sorriu apesar da dor. "Você sempre fala com seus pacientes assim?" "Apenas com os arrogantes", ela respondeu, rabiscando notas em seu prontuário. Pela primeira vez em anos, alguém olhou para ele e não viu dinheiro ou poder. Ela viu um homem sangrando, assustado e teimoso. Durante suas 3 semanas de recuperação, ela se tornou sua âncora. Eles conversavam à noite, quando a cidade lá fora se acalmava. Ela lhe contava sobre sua infância em Vermont. Como havia perdido a mãe para uma doença. Como ela fazia turnos duplos para pagar a faculdade de enfermagem. Ele não lhe contou nada sobre negócios, apenas seus sonhos de um dia construir algo que importasse. Em seu último dia, ele tentou lhe dar um envelope com dinheiro, um agradecimento por sua gentileza. Ela o empurrou de volta. "Você não pode comprar gratidão, Sr. Cole. Algumas coisas você apenas sente." Ele a observou se afastar, aquela confiança silenciosa queimando em sua memória. Meses depois, ele apareceu no hospital dela com flores e um pedido simples: café. Ela hesitou, mas disse sim. Aquele café se transformou em jantares, risadas e longas caminhadas pelo Central Park. Na primavera seguinte, ela era a Sra. Claire Cole. Nos primeiros anos, o amor deles era algo sagrado. Eles moravam em um apartamento modesto no Upper West Side. Comiam comida chinesa no chão, rindo por nada. Ela costumava desenhar pequenos corações em seus guardanapos antes de ele sair para o trabalho. "Não se esqueça por que você começou", ela sussurrava. Mas quanto mais alto Ethan subia, menos ele olhava para baixo para ver quem estava segurando a escada. Agora, sentado no escuro de um motel de beira de estrada no Maine, ele reproduzia essas memórias como um rolo de confissão. Ele quase podia ouvir a voz dela. "Você não pode comprar gratidão." A mesma mulher que uma vez o curou era agora quem o estava destruindo com precisão cirúrgica. Seu telefone vibrou novamente. Outro golpe. Seu advogado mandou uma mensagem. Sua esposa retirou seu nome do fundo fiduciário conjunto. A transferência foi para a C. Morgan Foundation. Ele encarou a mensagem, a percepção afundando como gelo. Esse era o nome de solteira dela. Ela não havia fugido. Ela havia reconstruído sua identidade. Ela havia aprendido com o homem que a ensinou tudo sobre controle e usou essas lições contra ele. Ele serviu outra dose, mas o uísque queimou como a verdade. A mulher que ele havia tentado salvar se tornou a que estava se salvando. Uma batida ecoou pelas paredes finas do motel. Ethan congelou. Ele abriu a porta e encontrou um pacote no chão. Sem endereço do remetente. Dentro havia uma única fotografia. Claire sorrindo, segurando o bebê deles em frente a uma pequena clínica perto do oceano. No verso, na caligrafia dela, "Você disse uma vez que queria construir algo que importasse. Eu construí." A foto escorregou de sua mão
enquanto seu peito se apertava com uma dor mais profunda do que a culpa. Na manhã seguinte ao recebimento da fotografia de Claire, Ethan Cole acordou com o som de sua própria respiração. Superficial, inquieta, humana. O quarto do motel estava escuro, cheirando a carpete úmido e uísque velho. Ele não havia dormido. A culpa havia substituído a exaustão como sua companheira. Na mesinha de cabeceira estava a foto de Claire e seu filho, ambos sorrindo sob céus cinzentos, emoldurados por uma placa pintada à mão. Clínica Harbor. Ele a pegou novamente, estudando cada linha de seu rosto. Havia algo novo em seus olhos. Força, um tipo de poder silencioso e inabalável que ele nunca tinha visto antes. Isso o aterrorizava. Seu celular vibrou. O nome de Sabrina piscou na tela. Ele ignorou. Vibrou novamente. E de novo, até que ele finalmente atendeu. "O que você quer?" Ele rosnou. "Relaxe", Sabrina ronronou. "Só checando. Você sumiu do mapa. Ruim para os negócios." "Não há mais negócios", ele retrucou. "Ah, sempre há negócios", ela disse, especialmente quando há uma criança envolvida. Ethan congelou. "O que você disse?" O tom de Sabrina mudou. Suave, deliberado. "Você acha que é o único com segredos, Ethan? Você acha que sua esposa é a única mulher que pode desaparecer?" Ele apertou o telefone com mais força. "Se você está insinuando o que eu acho que está..." "Eu não estou insinuando", ela interrompeu. "Estou dizendo, eu estou grávida." O silêncio engoliu a linha. Parecia que uma bala havia disparado atrás de suas costelas. "Isso é impossível", ele disse calmamente. "Você está mentindo." "Talvez", ela disse, seu sorriso audível pelo telefone. "Mas imagine o que os tabloides fariam com esta história. Bilionário desgraçado engravida a amante enquanto a esposa desaparece com o recém-nascido. Isso se escreve sozinho, não é?" Os nós dos dedos de Ethan ficaram brancos em torno do telefone. "O que você quer?" "Um acordo", ela disse suavemente. $5 milhões. Eu desapareço, fico quieta, e o mundo nunca precisa saber que você é um monstro 2 vezes. Ele riu amargamente. "Você realmente acha que me resta esse tipo de dinheiro? Holt está me esgotando." "Oh, eu sei", ela disse. "É por isso que também tomei a liberdade de enviar nosso pequeno vídeo para ele. Digamos apenas que ele paga melhor do que você." A linha morreu. Ethan olhou para o espelho rachado acima da pia. Seu reflexo parecia estranho. Olhos vazios, barba de dias, um terno que outrora custou $3.000, agora pendurado folgado em sua estrutura. Ele viu o homem que Claire costumava amar, enterrado sob arrogância e ganância, e odiou o que o encarava. Uma notificação piscou em seu telefone. Notícias de última hora. Raymond Holt expande participações. Adquire subsidiária da Cole Realty. Estava oficial. O império que ele construiu do nada agora pertencia ao homem que uma vez implorou por um emprego. O homem que, diziam os rumores, havia namorado Claire antes de ela conhecer Ethan. O mundo parecia tinha um cruel senso de ironia. Mais tarde naquela noite, houve uma batida na porta. Ele abriu, esperando por repórteres. Em vez disso, era um mensageiro segurando um envelope pardo. Sem nome, sem endereço do remetente. Dentro, uma única folha de papel dizia: "Você construiu seu reino sobre a traição. Agora veja-o desmoronar, uma mentira de cada vez." Havia um pendrive anexado. Ele o conectou ao laptop. Dezenas de arquivos apareceram. Comunicações do conselho, transferências financeiras, evidências de insider trading. A voz de Sabrina tocava fracamente na primeira gravação. "Ele não se importa com quem ele arruína, Raymond. Apenas
certifique-se de que ele nunca mais respire o mesmo ar que ela. O estômago de Ethan se revirou. Seus pecados haviam dado um ciclo completo. Cada mentira que ele havia contado agora tinha uma voz. Cada segredo, uma testemunha. Enquanto ele estava sentado ali, o rosto iluminado pelo brilho da tela, ele percebeu a verdade mais cruel de todas. Ele não estava apenas sendo traído. Ele havia treinado seus traidores. O inimigo em seu espelho havia se multiplicado. A neve caía em grossas e silenciosas camadas do lado de fora da janela do quarto de motel de Ethan. O mundo além era branco e implacável, como uma página em branco desafiando-o a recomeçar. Ele não comia há 2 dias. Cada ligação para seu advogado terminava em outra perda. Contas congeladas, ativos confiscados, uma investigação federal pendente por insider trading. O império que outrora levava seu nome agora pertencia a Raymond Holt. Mas a dor que cortava mais fundo não era financeira, era o silêncio. Nenhuma palavra de Claire, nenhum som do choro de seu filho. Apenas uma tela de telefone vazia, zombando dele com o nada. Ele se sentou na beira da cama, com a cabeça entre as mãos, quando uma notificação de e-mail piscou na tela do laptop. O campo do remetente estava em branco. O assunto dizia: pare de procurá-la. O pulso de Ethan acelerou. Ele clicou para abrir. Ela está segura. Ela não precisa de suas desculpas nem de seu dinheiro. Continue procurando, e eu enterrarei todos os segredos que você já escondeu. Você a ensinou a sobreviver. Ela aprendeu melhor do que você pensa. Abaixo do texto havia um único anexo, uma foto. Claire estava em um penhasco, com vista para o oceano, agasalhada em um casaco escuro, o bebê em seus braços. Atrás dela, um homem estava ligeiramente fora do quadro, ombros largos. Postura familiar. Ethan deu zoom até que seu coração parou. Era Michael Reed, o irmão mais velho de Claire. Memórias atingiram como cacos de vidro. Michael havia estado lá na noite em que Ethan a pediu em casamento, apertando sua mão com relutância. Ele havia estado no casamento deles, sussurrando para Claire durante os votos. Não o deixe transformá-la em um troféu. Ethan havia ignorado, chamando-o de superprotetor. Agora, aquele mesmo homem estava segurando a vida de sua esposa em suas mãos. O telefone tocou, vibrando violentamente contra a mesinha de cabeceira. Um número bloqueado. Ethan hesitou, então atendeu. Ainda tentando bancar o Salvador? Disse uma voz grave. Michael, onde ela está? Ethan exigiu. Você não tem o direito. Michael o interrompeu. Eu tenho todo o direito. Você perdeu o seu quando escolheu um quarto de hotel em vez de sua família. Você não entende, Ethan rebateu. Eu cometi um erro. Não, Michael interrompeu friamente. Você criou um padrão. A garganta de Ethan apertou. Por favor, eu só quero ver meu filho. Houve silêncio na linha. Então a voz de Michael se suavizou, quase com pena. Seu filho não precisa ver a aparência de um homem quando ele está se destruindo. Claire construiu algo aqui. Ela está ajudando as pessoas novamente. Ela está feliz. Ethan pressionou a mão contra a testa. Se ela está feliz, então por que as ameaças? Por que os jogos? Porque você não desiste, Ethan. Você nunca desiste. Então estou lhe dando um motivo para desistir. Você se lembra do fundo de caridade que você usava para mover contas offshore? Aquele sob o nome de Holt? Ethan congelou. Isso está selado. Não mais, disse Michael. Eu tenho cópias de tudo. Você a segue novamente. Eu vou vazar isso para todos os veículos do país. Holt, Sabrina, a SEC, todos verão que tipo de homem você realmente é. Ethan sentiu seu estômago revirar. Você está me chantageando? Não, disse Michael. Estou protegendo ela. Alguém deveria ter feito isso. Há muito tempo. Como é que...
A linha morreu. Por um longo momento, Ethan apenas ficou sentado ali, olhando para a escuridão. O único som era o vento chacoalhando as janelas finas. Ele finalmente entendeu. Claire não havia desaparecido por medo. Ela havia escapado sob proteção. Ela tinha aliados, pessoas que haviam aprendido a lutar contra o monstro que ele havia se tornado. Do lado de fora, um SUV preto estava parado do outro lado da rua. Uma silhueta estava sentada lá dentro, observando. Ethan se moveu para a janela, mas antes que pudesse piscar, os faróis do veículo acenderam e ele se afastou na neve. Ele percebeu então que Michael não estava blefando. Claire estava em algum lugar próximo, e cada passo que Ethan desse em direção a ela o levaria cara a cara não com o perdão dela, mas com sua própria destruição. Manhattan parecia mais cruel na luz de inverno, nítida, metálica, sem alma. Ethan Cole entrou em seu antigo escritório na Park Avenue como um fantasma, retornando à cena de sua própria execução. Câmeras piscaram do lado de fora das portas giratórias. Repórteres gritavam perguntas sobre falência, traição e esposas desaparecidas. Ele ignorou todos eles. Lá dentro, o saguão de mármore que outrora ostentava suas iniciais agora exibia uma placa prateada brilhante. Holt Capital Realty. Raymond Holt havia vencido oficialmente. A recepcionista, uma jovem que antes se levantava quando Ethan entrava, agora evitava seus olhos. "O Sr. Holt não está disponível", ela murmurou. Ethan sorriu amargamente. "Ele estará, em breve." Ele atravessou as portas de vidro da sala de reuniões executivas. Holt estava na cabeceira da mesa, com as mãos nos bolsos, observando a neve cair sobre Manhattan. Seu terno estava impecável, sua calma perturbadora. "Você é corajoso ou desesperado por entrar aqui, Cole?" ele disse sem se virar. "Talvez ambos", Ethan respondeu. "Mas isso não é mais sobre nós. É sobre Claire." Holt finalmente o encarou, com uma sobrancelha levantada. "Você quer dizer a mulher que você destruiu?" Ethan engoliu em seco. "Alguém está tentando destruir a fundação dela. Estão ligando ela às minhas antigas contas offshore. Se a história for a público, ela perderá tudo o que construiu." Holt o estudou por um longo momento, então sorriu. "Você parece sincero. Isso é novo." "Não estou pedindo perdão", disse Ethan. "Estou pedindo ajuda." Holt serviu 2 copos de uísque e entregou um a ele. "Você está atrasado. O vazamento não veio de mim. Veio de Sabrina Voss." O aperto de Ethan se intensificou. "Ela está trabalhando com alguém." Holt assentiu. "Um assessor de um senador. Eles estão se chantageando, usando você como garantia. Sabrina está exigindo 5 milhões para enterrar a evidência." Típico dela. O estômago de Ethan revirou. Se isso for divulgado, o nome de Claire será arrastado pela lama. Ela não merece isso. Holt se inclinou mais perto, a voz baixa. "Nem eu, quando você a roubou de mim 7 anos atrás." As palavras atingiram Ethan mais forte do que ele esperava. "Você acha que eu planejei algo disso? Eu acho que você estava cego pelo ego. Mas talvez..." Holt hesitou, girando o uísque. "Talvez você finalmente tenha aprendido o custo de ser humano." "Então me ajude", Ethan disse calmamente. "Não por mim, por ela." Holt suspirou. "Farei algumas ligações, mas se Sabrina estiver blefando, ela não vai parar até que alguém a pare para sempre." Ethan deixou o prédio com o pulso acelerado. As palavras de Holt ecoavam em sua cabeça. As ruas estavam escorregadias com gelo, luzes de neon refletindo em poças como vidro quebrado. Ele caminhou por horas, sua mente girando com culpa e fúria, até que seu telefone vibrou. Uma mensagem. De Sabrina Voss.
Ainda bancando o herói? Encontre-me no Langham. Meia-noite. Traga o que resta da sua alma. Ele chegou ao hotel pouco antes da meia-noite. Sabrina estava esperando no bar, vestida de preto, olhos brilhando como obsidiana polida. Você está péssimo, ela disse, tomando um gole de seu martini. A redenção não combina com você. Ele se sentou em frente a ela. Você está arrastando Claire para isso agora. Ela não tem nada a ver com você. Sabrina se inclinou para a frente. Mas ela tem tudo a ver comigo. Você me deixou por ela muito antes de dormir comigo. Ethan franziu a testa. Do que você está falando? Eu queria ser a mulher que poderia salvá-lo. Ela disse, sua voz tremendo levemente, pela primeira vez, quase humana. Mas ela já era. Você só não percebeu até que fosse tarde demais. Ele a encarou, percebendo que por baixo do veneno havia verdade. Eu não vou te pagar nada, ele disse. Divulgue os arquivos e eu me exporei. O mundo saberá que eu menti, eu trapaceei, eu a arruinei. Mas também farei com que todos saibam que você o fez também. O sorriso de Sabrina vacilou. Você não faria isso. Eu já fiz, ele disse, levantando-se. Verifique seu e-mail. Os olhos dela piscaram para o telefone. A cor sumiu de seu rosto ao ler a linha de assunto. Confissão de um homem quebrado, por Ethan Cole. Ele havia vazado sua própria história para a imprensa antes que ela pudesse. Pela primeira vez ela parecia pequena. Você acabou de queimar seu império, ela sussurrou. Ethan assentiu. Exatamente. Agora você não tem mais nada para me chantagear. Ele saiu do Langham sem olhar para trás. O som de seu copo se quebrando ecoando atrás dele. Lá fora, a neve estava caindo novamente. Mas pela primeira vez, não estava frio. A tempestade veio do Atlântico como a própria punição. Violenta, implacável e ensurdecedora. O céu acima da costa principal era um hematoma de cinza e prata, ondas batendo contra os penhascos com a fúria de algo antigo. Na pequena casa de campo à beira-mar, Claire Cole segurava seu bebê enquanto o trovão chacoalhava as janelas. Cada relâmpago iluminava as paredes, onde as sombras dançavam como fantasmas de seu passado. Michael irrompeu pela porta, ensopado até os ossos. A ponte está inundando, ele disse, colocando uma lanterna sobre a mesa. Perderemos a energia em breve. Eu liguei para a cidade, mas as estradas já estão fechando. Claire tentou manter a calma, mas o bebê estava chorando. Um gemido agudo e assustado que perfurou o vento uivante. Ela o embalou suavemente, sussurrando. Está tudo bem, Noah. A mamãe está aqui. No entanto, mesmo ao dizer isso, ela não tinha certeza se acreditava. As luzes piscaram 1, 2 vezes e se apagaram. A escuridão engoliu o quarto. O único som era a chuva martelando o telhado. Michael acendeu a lanterna, o brilho dourado tremendo em sua mão. Teremos que esperar passar, ele disse. O gerador parou. Claire assentiu, agarrando Noah mais apertado. Está muito ruim? Ruim o suficiente para que ninguém venha até de manhã. Ele olhou para ela, hesitando. Você deveria descansar um pouco. Mas dormir era impossível. Cada rajada de vento soava como um aviso. Cada rangido da madeira a lembrava de que o perigo tinha uma maneira de encontrá-la, mesmo nos lugares mais escondidos. Ela se sentou perto da janela, olhando para o oceano que a havia abrigado e aprisionado. Então, em um lampejo de relâmpago, ela ouvia faróis cortando a chuva, um carro rastejando pela estrada inundada. Michael, ela sussurrou, tem alguém lá fora. Ele se juntou a ela na janela, seu rosto se contorcendo. Ninguém deveria estar dirigindo nisso, a menos que... A frase morreu em seus lábios. O carro virou na entrada da casa, os pneus sibilando no cascalho molhado. O coração de Claire disparou em seu peito.
Ela reconheceu aquela forma. Elegante, preta, inflexível. O Mercedes. Michael pegou o casaco rapidamente. Fique aqui, não abra a porta. Ela abraçou Noah com força, seu coração martelando. Pela fresta na cortina, ela viu Michael sair, o vento chicoteando seu casaco. Ele se aproximou do carro, espiou para dentro. Vazio. Apenas um telefone estava no banco do passageiro, sua tela rachada, ainda tocando um loop de áudio fraco, a voz de Sabrina. Você acabou de perder tudo 2 vezes. Michael praguejou e jogou o telefone no mar. Quando ele voltou, seu rosto estava pálido. Eles estão observando de novo, ele disse. Temos que nos mudar. Claire engoliu em seco. Como ele nos encontrou? Ele não encontrou, Michael respondeu. Alguém quer que ele pense que encontrou. Naquela noite, depois que Michael trancou as portas, Claire sentou-se perto da lareira, balançando Noah lentamente. As chamas bruxuleavam sobre a carta que ela segurava, uma que ela ainda não havia escrito. Se você encontrar isso, Ethan, espero que tenha aprendido o preço do amor quando ele é construído sobre mentiras. Do lado de fora, a maré subia mais alto, apagando pegadas na areia. O passado estava vindo buscá-la, mas desta vez não era ela quem fugiria. A manhã nasceu pálida e frágil após a tempestade. O mar estava mais calmo agora, embora galhos quebrados e destroços cobrissem a costa. Dentro da casa de campo danificada, o cheiro de madeira molhada e fumaça permanecia. Claire estava sentada perto da lareira, seu filho envolto em um cobertor contra o peito. Do outro lado do quarto, Ethan estava parado em silêncio, secando o cabelo com uma toalha. O curativo em seu braço estava fresco. Ele havia se cortado, salvando-os do telhado desabando. Michael encostou-se à parede, olhando para ele. Você não deveria ter vindo, ele disse secamente. A voz de Ethan estava baixa, mas firme. Você acha que eu planejei aparecer em um furacão? Eu nem sabia que ela estava aqui até que as placas de trânsito desapareceram atrás de mim. Eu apenas dirigi para o norte até não poder mais. Michael zombou. E o quê? Você achou que apareceria, bancaria o herói e ela esqueceria tudo o que você fez? Parem, Claire disse calmamente. Os 2 homens se voltaram para ela. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. Chega de briga. Não aqui, não na frente dele. Ela olhou para Noah, que havia adormecido em seu ombro. Ele já viu tempestades suficientes. Ethan deu um passo mais perto. Claire, eu não vim por pena, ou perdão. Eu vim porque precisava encarar o que fiz. Ver o que destruí. Destruído é a palavra certa, ela disse suavemente. Você sabe como é sentar sozinha com um recém-nascido, rezando para que a febre passe enquanto o telefone do seu marido cai na caixa postal? Você sabe como é perceber que o homem em quem você confiava preferia ser visto com outra pessoa do que segurar seu filho? A voz de Ethan falhou. Todos os dias desde então. Eu repeti aquela noite. Cada ligação que ignorei. Cada mentira que contei. Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso. Mas, por favor, deixe-me pelo menos ajudar agora. Deixe-me ser um pai para ele. Michael se adiantou. Você acha que pode simplesmente voltar para a vida dela e bancar o pai? Você tem sorte de eu não tê-lo jogado de volta naquela tempestade. Ethan não vacilou. Você não precisa gostar de mim. Apenas me deixe tentar fazer uma coisa certa. Os olhos de Claire lacrimejaram. Você não pode desfazer o que foi feito. Ele assentiu lentamente. Não, mas talvez eu possa impedir que mais dor venha. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pasta, molhada, mas intacta. Sabrina está tentando te destruir. Ela está alimentando a mídia com informações falsas sobre sua fundação. Ela está ligando isso às minhas antigas contas. Eu vim para avisar antes que seja tarde demais.
Michael agarrou a pasta, folheando as páginas. Isso poderia arruiná-la. O rosto de Claire empalideceu. Ela está fazendo isso para me machucar? Ethan balançou a cabeça. Para me machucar. Você é apenas dano colateral. Por um momento, o silêncio preencheu o quarto, exceto pelo estalo do fogo. Claire se levantou e caminhou em direção a ele, seus pés descalços silenciosos no chão de madeira. Você poderia ter enviado um advogado. Você não precisava ter vindo pessoalmente. Eu não podia deixar outra pessoa te proteger de novo, ele disse simplesmente. Algo em seu tom quebrou a guarda dela, mesmo que por um segundo. Ele parecia exausto, seus ombros outrora orgulhosos curvados, suas mãos tremendo levemente. Este não era o homem que a havia abandonado pelo luxo. Este era um homem despojado de tudo, exceto arrependimento. A voz de Michael se suavizou. Se esse vazamento for a público, os federais vão investigá-la também. Ethan assentiu. É por isso que eu preciso voltar para Nova York. Eu vou assumir a culpa. Eu assinarei qualquer confissão que eles queiram. Ela e o bebê ficam intocados. Claire piscou para conter as lágrimas. Você se arruinaria por nós? Ele sorriu fracamente. Essa é a decisão mais fácil que já tomei. Do lado de fora, o céu cinzento começou a clarear, a luz entrando pela janela quebrada. Claire o observou deixar a casa de campo e caminhar em direção ao seu carro, o vento do oceano chicoteando seus cabelos. Pela primeira vez, ela não sentiu ódio, apenas a dor de algo que ainda se recusava a morrer. A viagem de volta para Manhattan levou 10 horas para Ethan, através de uma chuva cinzenta interminável. Cada quilômetro parecia mais pesado, uma contagem regressiva para qualquer acerto de contas que o esperasse no final da estrada. Holt o havia avisado. Uma vez que ele confessasse, não haveria como voltar atrás. Mas Ethan não estava mais pensando em seu império. Ele estava pensando em Claire, uma voz trêmula, seus olhos cheios de fúria e algo perigosamente próximo da compaixão. Quando ele chegou à cidade, o horizonte não parecia mais um lar. Parecia um julgamento. Sua antiga cobertura, antes um farol de riqueza e orgulho, agora estava escura e vazia. Ele se hospedou em um hotel barato no Lower East Side e passou a noite redigindo uma confissão. Uma que limparia o nome de Claire e exporia seus próprios crimes. Ele escreveu devagar, deliberadamente. Eu, Ethan Cole, reconheço que falsifiquei contas da empresa para proteger meus bens pessoais. A Claire Morgan Foundation não tinha conhecimento ou envolvimento nessas transações. Quaisquer acusações contra Claire Cole são resultado apenas do meu engano. Quando terminou, ele a assinou e olhou para a página até que a tinta borrasse. Na manhã seguinte, ele entregou a confissão a uma jornalista do Chronicle. Imprima, ele disse. Tudo. A mulher pareceu assustada. Você tem certeza? Isso destruirá o que resta de sua reputação. Já se foi, ele respondeu. Mas talvez isso lhe dê a chance de viver. Ao meio-dia, a história estava em toda parte. Ethan Cole confessa fraude financeira, exonera a esposa. As mesmas redes que antes celebravam sua ascensão, agora devoravam sua queda. Repórteres acampavam em frente ao tribunal, seu nome em alta ao lado de palavras como vergonha e traição. Naquela noite, ele se sentou em um banco de parque perto do rio, as luzes da cidade refletindo na água escura. Seu telefone vibrou com dezenas de mensagens, advogados, ex-parceiros, velhos amigos, implorando para que ele retirasse sua declaração. Ele ignorou todos eles. Então, um texto apareceu de um número desconhecido. Você não deveria ter feito isso. M. Michael. Ethan hesitou, então respondeu. Diga a ela que acabou. Ela está livre.
Minutos depois, veio a resposta. Ela já estava. Ele fechou os olhos, respirando o vento frio que cortava seu casaco. Em algum lugar, ele esperava que Claire estivesse dormindo, seu filho seguro ao lado dela. Aquele pensamento sozinho fazia a ruína valer a pena, mas o universo ainda não havia terminado com ele. Pouco depois da meia-noite, seu telefone tocou novamente. Desta vez era o hospital em Rockport. A voz da enfermeira tremia. Sr. Cole, seu filho foi internado há 1 hora. Febre alta, infecção grave. A Sra. Cole solicitou que você fosse notificado. O sangue de Ethan gelou. Ele está bem? Ele está estável, mas é crítico. O cirurgião pediátrico mais próximo está em Boston. Estamos providenciando o transporte de emergência. Ele não pensou. Ele apenas correu. 6 horas depois, ele estava no corredor do hospital, desgrenhado, sem fôlego e aterrorizado. Pela janela de vidro da pequena unidade de terapia intensiva, ele viu Claire sentada ao lado da cama de Noah, segurando a mão do menino. As máquinas apitavam suavemente. Lembretes frágeis de quão tênue era a linha entre a vida e a perda. Ela olhou para cima quando sentiu sua presença. Seus olhos se encontraram através do vidro. Pela primeira vez, não havia raiva. Apenas exaustão, medo e algo mais profundo que nenhum dos dois conseguia nomear. Ele empurrou a porta e Claire não o impediu. Ele caminhou até a cabeceira da cama e tocou suavemente o pequeno braço de seu filho. Ei, garotinho, ele sussurrou. É o papai. Noah se mexeu ligeiramente, suas pálpebras tremulando. A voz de Claire estava suave, mas instável. Ele continuou chamando por você enquanto dormia. Ethan engoliu em seco. Eu estou aqui agora. O médico entrou, explicando a situação apressadamente. Noah precisaria de cirurgia imediata. Ethan se virou para Claire. Deixe-me cuidar disso. Eu pagarei por tudo. Por favor, apenas me deixe fazer esta coisa certa. Ela assentiu lentamente, as lágrimas escorrendo. Apenas não desapareça de novo. Ele encontrou o olhar dela. Nunca. Naquela noite, Ethan permaneceu acordado ao lado da cama do hospital, sua mão sobre a do filho. Cada bip do monitor era um lembrete da vida que ele quase perdeu 2 vezes, e pela primeira vez em anos, ele orou. A cirurgia durou 4 horas agonizantes. Ethan andava de um lado para o outro no corredor fora da sala de cirurgia pediátrica, como um homem aguardando seu próprio veredicto. Cada segundo que passava era punição por anos de egoísmo. Através da parede de vidro, ele podia ver o contorno fraco do pequeno corpo de seu filho sob as luzes cirúrgicas brilhantes, uma visão que o reduziu de titã a nada além de um pai orando por misericórdia. Claire estava sentada por perto, as mãos unidas, os lábios tremendo em oração silenciosa. A mesma mulher que ele havia deixado chorando sozinha em sua cobertura era agora a pessoa mais forte na sala. Quando ela finalmente falou, sua voz estava quase num sussurro. Eles disseram que a infecção se espalhou rápido. Se tivéssemos chegado mais tarde... Ela parou, incapaz de terminar. Ethan se sentou na cadeira ao lado dela. Ele é um lutador, ele disse suavemente. Ele puxou isso de você. Claire não olhou para ele. Ele quase não sobreviveu por sua causa. Ele a interrompeu gentilmente. Eu sei. E então mais baixo. Eu sei, Claire. Por um longo momento, o único som foi o zumbido rítmico das máquinas hospitalares. Finalmente, o cirurgião emergiu, a fadiga estampada em seu rosto. Ele está estável, ele disse. A operação foi um sucesso. Ele precisará de tempo para se recuperar, mas seu filho vai ficar bem. O alívio foi tão intenso que quase doeu. Claire desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Ethan soltou o ar, seus ombros tremendo. Obrigado, ele sussurrou.
mas o médico já havia passado para a próxima emergência. Quando a enfermeira permitiu que eles entrassem, Noah estava dormindo sob lençóis brancos macios, seu pequeno peito subindo e descendo lentamente. Claire sentou-se ao lado da cama, acariciando seu cabelo. Ethan estava atrás dela, com as mãos nos bolsos, com medo de respirar muito alto. Ele se parece com você quando dorme, ela disse calmamente. Ethan engoliu em seco. Então vou me certificar de que ele nunca se torne como eu quando acordar. Naquela noite, enquanto Claire descansava a cabeça na cama, Ethan saiu do quarto. Ele encontrou a capela do hospital, um pequeno espaço escuro forrado com velas bruxuleantes. Ele não era um homem que orava, mas agora ele se ajoelhou, o azulejo frio sob ele, ancorando o momento. Se você o deixar viver, ele sussurrou, pegue o que resta de mim em troca. Não era um acordo, era rendição. Na manhã seguinte, a luz do sol cortou as persianas. Noah estava acordado, dedos minúsculos alcançando a luz. Claire sorriu apesar de sua exaustão. Ethan estava no pé da cama observando em silêncio. Quando ela pegou o olhar dele, ela disse suavemente, você não precisava ficar. Eu quis, ele respondeu. Eu precisei. Claire o estudou, seus olhos cheios de algo incerto. Não perdão, ainda não, mas o primeiro vislumbre de compreensão. Ele precisará de fisioterapia, medicamentos, tempo, ela disse. Eu cuido disso, Ethan respondeu. Ela balançou a cabeça. Você já perdeu tudo. Você não nos deve nada. Ele sorriu fracamente. Talvez não, mas eu devo tudo a ele. Nas semanas seguintes, Ethan permaneceu no Maine. Ele se voluntariou no hospital, doando silenciosamente sob cheques anônimos. Ele mesmo reconstruiu o telhado danificado pela tempestade da clínica, martelando pregos na madeira com as mãos cheias de bolhas. Os moradores da cidade, antes cautelosos com o estranho de olhos assombrados, começaram a acenar quando ele passava. Uma tarde, Claire o encontrou pintando a cerca do lado de fora da casa de campo. Mangas arregaçadas, sol brilhando em seu braço. Você não é o homem com quem me casei, ela disse cruzando os braços. Ethan fez uma pausa, abaixando o pincel. Eu sei. Você está se esforçando demais. Ele se virou para ela, os olhos firmes. Não, Claire. Eu estou tentando o suficiente. Pela primeira vez em anos, ela sorriu. Pequeno, relutante, mas real. Ao se virar para a casa, ele sussurrou para si mesmo. Paz. Em paz. Porque a redenção, ele estava aprendendo, não vinha de uma vez. Ela vinha silenciosamente, no som do riso de uma criança, no peso de um martelo e no lento perdão de uma mulher que um dia acreditou que ele estava perdido para sempre. O sol de inverno sobre Manhattan pouco fez para aquecer o frio no ar. Ethan Cole estava nos degraus do tribunal, observando uma multidão de repórteres avançar como abutres, circulando os restos moribundos de seu passado. Câmeras piscaram, microfones foram empurrados em sua direção, perguntas voando como cacos de vidro. Sr. Cole, é verdade que você entregou seus ativos restantes? Sua amante o chantageou? Você ainda está em contato com sua esposa? Ele não disse nada. O silêncio era sua defesa final. Ao lado dele, seu advogado sussurrou. Você não precisa encará-la pessoalmente. O depoimento pode ser remoto. Ethan balançou a cabeça. Não, eu preciso ver o fim. Lá dentro, o tribunal estava frio e estéril, cheio de murmúrios. Na mesa do réu estava Sabrina Voss, imaculada como sempre, mas o glamour estava rachando. Sua pele outrora impecável estava pálida, seus olhos vermelhos por noites sem dormir. Ela usava a confiança como uma fantasia agora, uma que ela não podia mais pagar. Quando o juiz entrou, todo o ruído cessou.
A acusação começou a apresentar as evidências: capturas de tela, e-mails, transferências financeiras. A voz de Sabrina, gravada em uma ligação telefônica, tocou nos alto-falantes. Se ele não pagar, eu garanto que a fundação da esposa dele queimará com ele. Um suspiro percorreu a sala. Até Sabrina estremeceu. Ethan observou o rosto dela com atenção, mas não havia satisfação em vê-la desmoronar. Apenas exaustão. Ela tinha sido o espelho do seu pior eu. Gananciosa, manipuladora, vazia. Quando chegou a sua vez de testemunhar, Ethan se levantou lentamente. Eu não estou aqui para destruí-la, ele disse calmamente. Nós dois construímos nossas vidas sobre o engano. A diferença é que eu parei. O juiz levantou uma sobrancelha. E por que o tribunal deveria acreditar nisso, senhor? Cole? Porque eu já perdi tudo o que valia a pena mentir. O advogado de Sabrina tentou argumentar, mas a evidência era esmagadora. Os arquivos vazados, os pagamentos de chantagem, as contas offshore em nome dela. Tudo pintava o mesmo quadro. Quando as declarações finais terminaram, a máscara de Sabrina havia se quebrado completamente. Quando o juiz leu o veredicto de fraude, ela não chorou. Ela apenas olhou para Ethan, os olhos brilhando, os lábios tremendo com algo entre ódio e tristeza. Enquanto os guardas a levavam embora, ela se virou para ele e sussurrou: Você acha que venceu, mas a redenção não apaga quem você era. Ele encontrou o olhar dela calmamente. Não, mas me permite recomeçar. Do lado de fora, a imprensa se aglomerou novamente, mas Ethan os ignorou. Ele desceu os degraus sob o vento cortante, os primeiros flocos de neve flutuando pela cidade. Ele passou por uma vitrine da Tiffany, anéis brilhando sob a luz amarela suave, e pensou na aliança de casamento de Claire, aquela que ela havia deixado no balcão da cozinha na noite em que desapareceu. Naquela noite, Holt ligou. Você fez o movimento certo, ele disse. Ela cumprirá a pena. A história está desaparecendo. O nome de Claire está limpo de novo. Eu não fiz isso por manchetes, disse Ethan. Eu sei, mas o mundo adora um arco de redenção. As pessoas já estão chamando você de o homem que queimou seu império para reconstruir sua alma. Ethan quase riu. Eu não estou reconstruído. Ainda não. Depois de desligar, ele olhou para o horizonte brilhando sob a neve. Ele pensou no Maine, as ondas calmas, a pequena clínica, o riso de seu filho. Pela primeira vez, a cidade que antes o definia parecia pequena. Uma semana depois, uma carta chegou à casa de campo de Claire, sem assinatura, apenas uma única frase escrita na caligrafia de Ethan. Ela se foi. Você está livre. Claire leu 2 vezes, seus dedos tremendo. Então ela dobrou-a ordenadamente e a guardou na caixa de madeira onde guardava as cartas não enviadas, seu arquivo silencioso de tudo o que haviam sobrevivido. Do lado de fora, a maré subia suave e constante. E em algum lugar, a quilômetros de distância, um homem caminhava sozinho pela neve, não mais fugindo de seu passado, apenas em direção à possibilidade de graça. A primavera chegou tarde a Nova York naquele ano. Por meses, a cidade usou um casaco cinza. Mas naquela manhã, a luz do sol se derramou sobre as ruas como uma promessa. Ethan Cole ajustou a gravata no espelho, quase não reconhecendo o homem que o encarava. Não mais o bilionário em ternos Tom Ford sob medida. Não mais a desgraça dos tabloides. Os jornais agora o chamavam de algo diferente. O homem que reconstruiu com honra. Haviam se passado 6 meses desde a condenação de Sabrina. 6 meses desde que Ethan se afastou do mundo que adorava dinheiro e aplausos. Nesse tempo, ele vendeu sua última propriedade, liquidou o que restava de suas ações e doou cada centavo para a NAA Foundation for Children's Health, nomeada em homenagem ao seu filho.
O conselho de diretores do Hospital Mount Sinai o havia convidado, junto com Claire, para falar na cerimônia de abertura da nova ala pediátrica. Ele não a via pessoalmente desde o Maine. Cartas haviam substituído as palavras, suas mensagens lentas e cautelosas, cheias de feridas costuradas, mas ainda não curadas. Agora, parado nos bastidores do reluzente saguão de mármore do hospital, ele sentiu seu pulso acelerar quando o locutor disse o nome dela. Por favor, recebam Claire Morgan Cole, fundadora da Harbor Clinic e co-presidente da NOAA Foundation. Aplausos encheram o salão. Ela subiu ao pódio, radiante em um vestido azul marinho simples, o cabelo caindo solto sobre os ombros. Ela não parecia a mulher que ele havia deixado para trás. Ela parecia a mulher que sempre foi destinada a ser. Claire começou a falar, sua voz firme, medida. Quando construímos esta ala, não se tratava apenas de salvar vidas. Tratava-se de reconstruir a fé em nós mesmos, na compaixão, na ideia de que as pessoas podem mudar. Ela fez uma pausa e olhou diretamente para ele através da multidão. Até mesmo aqueles que perderam tudo. A plateia murmurou suavemente. A garganta de Ethan apertou. Por um momento, o mundo ficou em silêncio entre eles. Quando chegou a sua vez, ele caminhou até o pódio lentamente, as mãos ligeiramente trêmulas. Passei a maior parte da minha vida construindo coisas que tocam o céu, ele disse. Arranha-céus, empresas, impérios. Mas todos eles desmoronaram, porque eu esqueci o que importava no chão. Minha esposa me lembrou, através de sua força, seu silêncio e sua misericórdia, que o maior legado que um homem pode deixar não é feito de aço ou vidro, é feito de perdão. Não houve aplausos no início, apenas quietude, do tipo que significava que as pessoas estavam ouvindo. Então o som cresceu, onda após onda, até que toda a sala se levantou em ovação. Após a cerimônia, ele encontrou Claire parada sozinha no jardim da cobertura do hospital. A cidade se estendia abaixo deles, banhada em ouro. Noah brincava por perto com uma enfermeira, rindo, o tipo de riso que antes parecia impossível. Você falou lindamente, ela disse sem se virar. Eu quis dizer cada palavra, ele respondeu. Claire olhou para ele, sua expressão ilegível. As pessoas estão chamando você de herói agora. Ethan balançou a cabeça. Heróis não destroem as coisas que amam. Ela sorriu fracamente. Talvez heróis sejam apenas pessoas que aprendem tarde demais, mas ainda tentam. Eles ficaram em silêncio, o vento roçando por eles. Então ela disse suavemente, eu não achei que você viria hoje. Eu tinha que vir, ele admitiu. Eu precisava ver a vida que você construiu sem mim. Claire se virou totalmente para ele. Não foi sem você, Ethan. Foi por sua causa, porque perdê-lo me forçou a me tornar alguém mais forte. A honestidade dela cortou mais fundo do que qualquer insulto jamais poderia. No entanto, também curou algo nele. Quando o sol começou a se pôr, os três, pai, mãe e filho, ficaram juntos pela primeira vez sem medo. Claire estendeu a mão, seus dedos roçando a mão dele. Ele tem idade suficiente para entender um dia, ela disse suavemente. Quando ele perguntar quem você é, o que devo dizer a ele? A voz de Ethan estava baixa, firme. Diga a ele que eu sou um homem que esqueceu o que era o amor e passou o resto de sua vida aprendendo a merecê-lo. O ar do lado de fora do Hospital Mount Sinai tremeluzia com o calor da primavera, o tipo de manhã de Nova York que cheirava a café fresco e segundas chances. Banners ondulavam na brisa acima da grande entrada. Ala pediátrica Noah Cole. Um novo começo. Câmeras piscaram, jornalistas se aglomeraram perto de cordões de veludo e uma multidão de doadores murmurava com antecipação.
Ethan estava no saguão, endireitando o punho de seu modesto terno azul marinho. Longe estavam as marcas de luxo, o relógio de ouro, a arrogância que antes o definia. O homem no espelho agora carregava uma força silenciosa e as linhas fracas de alguém que havia pago integralmente por seus erros. Ele havia sido convidado, não como CEO, mas como o homem que ajudou a financiar uma visão nascida do arrependimento e reconstruída com propósito. Sr. Cole, disse um voluntário, entregando-lhe um programa. Você se sentará na segunda fila. A Sra. Cole insistiu. Por um momento, ele congelou. Sra. Cole. Ouvir o nome falado em voz alta atingiu algo profundo e frágil dentro dele. Ele assentiu em silêncio, seguindo o porteiro para seu assento. Na frente da sala, Claire estava atrás de um pódio, sua presença calma chamando a atenção. Vestida simplesmente de marfim, ela parecia a luz personificada, firme, forte, intocável. Sua voz ecoou suavemente pelo salão. Quando este projeto começou, ela disse, não se tratava de redenção, tratava-se de cura. Para crianças, para famílias e talvez até para nós mesmos. A dor pode destruí-lo ou pode ensiná-lo a reconstruir. Nós escolhemos o último. Aplausos percorreram a multidão. O peito de Ethan doeu de orgulho e vergonha entrelaçados. Quando chegou a sua vez de falar, ele caminhou lentamente até o palco. Cada lente de câmera o seguiu. O magnata caído, agora parado onde antes só havia aparecido em manchetes de desgraça. Ele respirou fundo e encarou a plateia. 6 anos atrás, ele começou. Eu pensei que sucesso significava arranha-céus e margens de lucro. Mas quando perdi tudo, minha empresa, minha reputação, minha família, eu descobri como é a verdadeira pobreza. Não se trata de dinheiro, é sobre significado. E a mulher sentada na primeira fila, ele fez uma pausa, sua voz engrossando. Me ensinou que significado é algo que você constrói, não algo que você compra. A multidão estava em silêncio. Até o ar parecia prender a respiração. Eu estou aqui hoje não como um empresário, ele continuou, mas como um homem que está aprendendo a ser pai, parceiro, um ser humano melhor. A Fundação Noah não é sobre a minha redenção. É sobre a dela, a mulher que tinha todos os motivos para me odiar, mas escolheu ajudar o mundo em vez disso. Quando ele se afastou do pódio, o aplauso que se seguiu foi estrondoso, não por suas palavras, mas pela sinceridade por trás delas. Mais tarde, quando a cerimônia terminou, Ethan encontrou Claire parada no jardim da cobertura, com vista para o Central Park. A cidade se estendia abaixo deles, dourada na luz fraca. Seu filho, Noah, corria pelo caminho com um balão vermelho, rindo livremente, inconsciente da gravidade que cercava os adultos que quase destruíram seu mundo. Claire se virou quando Ethan se aproximou. Você se saiu bem, ela disse suavemente. Ele sorriu. Você construiu isso. Eu apenas segui sua liderança. Mas por um momento, eles ficaram em silêncio. A distância entre eles menor do que havia sido em anos. Você mudou, ela admitiu. Mas às vezes, eu me pergunto se as pessoas realmente mudam, ou se elas apenas aprendem a esconder melhor suas cicatrizes. Ethan olhou para ela, os olhos sinceros. Eu costumava me esconder atrás de tudo. Dinheiro, poder, orgulho. Agora as cicatrizes são tudo o que eu tenho. E talvez isso esteja tudo bem. Elas são a prova de que eu sobrevivi à pessoa que eu costumava ser. Claire o estudou, sua expressão ilegível. Então, calmamente ela disse: Você não apenas sobreviveu, Ethan. Você cresceu. Ele soltou o ar lentamente,
como se apenas as palavras dela tivessem levantado o peso de anos. Ao longe, o riso de Noah ecoou pelo telhado. Ethan olhou para seu filho, depois de volta para Claire. Você me deu uma segunda chance, ele disse. Nem todos conseguem isso. Ela sorriu fracamente, os olhos brilhando no crepúsculo. Então não a desperdice. E pela primeira vez em sua vida, Ethan não o fez. O baile no River Café tremulava contra o horizonte do Brooklyn, as luzes da cidade cintilando no East River como fragmentos de uma coroa quebrada. Tinha-se passado um ano inteiro desde a abertura da ala pediátrica da Fundação Noah, um ano de reconstrução silenciosa, de limites e começos. Naquela noite, Ethan Cole estava no terraço do restaurante, o zumbido do jazz e as risadas flutuando atrás dele. Ele usava um smoking preto simples, sem logotipos de grife, sem excessos, apenas um homem esperando por um momento que ele não tinha certeza se merecia. O evento era uma celebração do sucesso da fundação. Centenas de crianças salvas, clínicas financiadas em toda a Nova Inglaterra. Mas para Ethan, não se tratava de aplausos ou fotografias. Tratava-se de uma pessoa. Claire. Ele não a via desde a cerimônia do hospital. Suas cartas haviam se tornado mais raras. Suas palavras cuidadosas, cheias de calor, mas cautelosas, como duas pessoas com medo de tocar feridas antigas. Ele não sabia se ela viria naquela noite. Parte dele acreditava que não. A outra parte, a parte que havia aprendido a ter esperança, acreditava que ela poderia. Uma voz suave cortou seus pensamentos. Você ainda odeia multidões, não é? Ele se virou, e lá estava ela. Claire estava emoldurada no brilho suave das luzes do terraço, seu vestido azul marinho fluindo como o rio abaixo deles. Seu cabelo estava solto, alguns fios roçando seu rosto. Ela parecia atemporal. A respiração de Ethan engatou. Você veio. Eu quase não vim, ela admitiu, mas então me lembrei do que este lugar significa. Ele sorriu fracamente. O River Café, nosso primeiro jantar de aniversário. Você disse que parecia flutuar entre dois mundos, a cidade atrás de nós, a água sob nós. E eu te disse, ela disse com uma pequena risada, que um dia você teria que escolher em qual queria viver. Ethan se aproximou, seus olhos suaves. Eu finalmente escolhi. Ela olhou para ele por um longo momento antes de falar. Você parece diferente, mais velho, mais sábio, ela disse simplesmente. Eles caminharam ao longo do parapeito do terraço, o zumbido distante do tráfego se misturando com o som das ondas batendo no cais. Lá dentro, um cantor de jazz cantava suavemente sobre segundas chances. Como está Noah? Ethan perguntou calmamente. Feliz, ela disse. Ele ama o oceano. Michael o ensina a pescar todo fim de semana. Ele ainda mantém aquele pequeno carro de madeira que você fez para ele ao lado da cama. Ethan sorriu. Estou surpreso que ainda esteja inteiro. Claire se virou para ele, sua voz se suavizando. Ele pergunta sobre você às vezes. O peito dele apertou. O que você diz a ele? Eu digo a ele que o pai dele está aprendendo a ser um bom homem. Ele engoliu em seco. Eu sou? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela pegou sua carteira de mão e entregou-lhe um envelope. Leia isso depois. É do Noah. Ethan olhou para ele. A caligrafia irregular, o leve borrão da impressão digital de uma criança. Ele o segurou como algo sagrado. Os olhos de Claire encontraram os dele. Ele não se lembra do que aconteceu entre nós. Ele apenas sabe que você construiu um hospital para crianças como ele. Isso é o que importa agora. Ethan respirou fundo. E quanto a você, Claire? O que importa para você? Ela hesitou. Paz. Eu não pensei que jamais a encontraria. Mas vendo você reconstruir,
não por atenção, não por poder. Talvez isso seja parte da minha paz também. Eles estavam próximos agora, a cidade brilhando atrás deles, a noite zumbindo suavemente em torno de seu silêncio. Eu não espero nada, disse Ethan, nem perdão, nem outra chance. Eu só queria ver você feliz. Claire sorriu, uma única lágrima brilhando na luz. Você não precisa esperar. Às vezes a vida te surpreende. Nesse momento, Noah apareceu na porta do terraço, segurando um balão vermelho e sorrindo. Mamãe, olha, eles têm bolo de chocolate. Claire riu, inclinando-se para beijar sua testa. Vá em frente, querido. Noah correu novamente, seu riso ecoando pela noite. Ethan o observou partir, os olhos brilhando com admiração silenciosa. Claire olhou de volta para ele. Ele está esperando por você, sabe? Ele quer o pai dele no próximo evento da escola. A voz de Ethan falhou. Se você me permitir. Ela assentiu, sorrindo em meio às lágrimas. Nós dois permitiremos. Enquanto as luzes da cidade refletiam no rio, Ethan percebeu que este não era um final de conto de fadas. Era algo melhor. Era real. Na manhã seguinte ao baile, Nova York parecia diferente, mais suave de alguma forma, como se a cidade inteira tivesse exalado. As nuvens se abriram, derramando a luz do sol sobre o Central Park, e o ar carregava aquele primeiro sussurro frágil da primavera. Ethan Cole caminhou pelos caminhos familiares ladeados por cerejeiras em botão, as mãos profundamente nos bolsos do casaco, o coração mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. À frente, perto do lago, ele a avistou. Claire estava sentada em um banco desgastado, seu cabelo capturando a luz do sol, uma xícara de café de papel em suas mãos. Ela parecia em paz, não a paz frágil que vem de fugir, mas o tipo que nasce depois de sobreviver a todas as tempestades. Ao lado dela, Noah estava ajoelhado perto da água, jogando migalhas de pão para os patos, seu riso ecoando no ar parado. Ethan parou por um momento, simplesmente observando-os. A cena era tão simples, tão pura, que quase doeu. Por anos, ele imaginou momentos como este. Não os grandes gestos ou férias de luxo, mas manhãs que pareciam honestas, manhãs que pareciam um lar. Claire se virou, sentindo sua presença antes que ele falasse. Você está cedo, ela disse, sorrindo fracamente. Eu não dormi, ele admitiu. Acho que não queria perder isso. Ele se sentou ao lado dela, cuidadoso para manter uma distância respeitosa. O silêncio entre eles não era mais tenso. Parecia merecido. Noah se virou, acenando animadamente. Papai, olha, eles me seguem quando eu jogo comida. O peito de Ethan apertou com a palavra papai. Fazia tanto tempo que ele não a ouvia sem dor. Você tem um jeito com eles, ele disse, sua voz falhando ligeiramente. Claire sorriu. Ele tem a sua paciência. Ethan riu baixinho. Você deve estar pensando em outra pessoa. Ela tomou um gole de café, os olhos fixos na água. Ele não sabe os detalhes. Ele é muito jovem, mas ele sabe que o pai dele voltou. Eu quase não voltei, disse Ethan honestamente. Houve noites em que pensei que desaparecer seria mais fácil. Claire olhou para ele, sua expressão suave, mas firme. Fugir é sempre mais fácil, mas mais difícil de conviver. Ele assentiu. Passei anos construindo torres que ninguém se lembra. E agora, uma única risada dele parece a única coisa que importa. Claire olhou para ele por um longo tempo e então disse: Você mudou, Ethan. Verdadeiramente mudou. Eu estou tentando, ele disse. Todos os dias. Ela soltou o ar, os olhos brilhando. Você alguma vez se pergunta o que teria acontecido se aquela noite não tivesse quebrado tudo? A voz de Ethan estava baixa. Nós ainda estaríamos fingindo ser felizes,
e eu ainda estaria cego demais para saber o que estava perdendo. Ela sorriu tristemente. Talvez tivéssemos que nos despedaçar para nos tornarmos quem fomos feitos para ser. O vento mudou, espalhando pétalas das cerejeiras. Noah correu em direção a eles, rindo enquanto as pétalas se agarravam ao seu cabelo. Ele se jogou nos braços de Ethan, rindo. Papai, você vem ao meu show da escola na próxima semana? Ethan o segurou perto. Não perderia por nada neste mundo. Claire os observou, sua mão inconscientemente roçando o local em seu dedo onde sua aliança de casamento costumava estar. Eu não sei como será o futuro, ela disse suavemente, mas eu sei disso. Eu não estou mais com raiva. Ethan olhou para cima, os olhos arregalados. Você não está? Ela balançou a cabeça. A raiva me manteve segura, mas o perdão foi o que finalmente me libertou. Ele não conseguia falar. O peso de suas palavras afundou nele mais profundamente do que qualquer punição jamais teve. Noah puxou a manga de Claire. Mamãe, o papai pode vir para casa para jantar? Ela hesitou. Então olhou para Ethan. Você viria? Ele assentiu lentamente, sua voz falhando. Eu adoraria mais do que tudo. Enquanto caminhavam em direção à saída do parque, a luz do sol brilhava no lago, transformando a água em ouro. Claire estendeu a mão para a mão de Noah. Então, depois de uma pausa, estendeu a mão para a de Ethan também. Não foi uma grande reunião. Foi algo muito mais raro. O quieto e trêmulo renascimento da confiança. A casa no Maine estava quieta novamente, mas não vazia. O mar lá fora zumbia seu ritmo eterno, ondas roçando os penhascos, como se sussurrando bênçãos. 1 ano havia se passado desde aquela manhã no Central Park, a manhã em que o perdão se tornou mais do que uma palavra. Agora, a vida havia encontrado seu próprio ritmo. A clínica de Claire prosperava, a cidade confiava nela. E Ethan, contra todas as probabilidades, havia ficado. Ele comprou uma pequena casa perto do porto, nada parecida com as coberturas que ele outrora possuía. As paredes cheiravam a cedro e tinta, o assoalho rangia com personalidade. Todas as manhãs, ele acordava antes do nascer do sol, preparava café e caminhava até o cais com Noah. Às vezes eles pescavam, às vezes eles apenas conversavam sobre nada. Mas para Ethan, cada conversa parecia redenção esculpida no tempo. Claire chegou naquela manhã com uma cesta de muffins e um sorriso suave. Você ainda não tranca a porta, ela brincou, colocando a cesta sobre a mesa. Ethan sorriu. Acho que gosto da ideia de que alguém possa entrar. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Você mudou, Ethan Cole. Ele serviu o café dela em uma caneca de cerâmica gasta. Para melhor, eu espero. Para mais quieto, ela respondeu, tomando um gole. Eu não achei que você jamais aprenderia a ficar parado. Ele se encostou no balcão, observando-a. Talvez eu só precisasse de um motivo para isso. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas, pintando tudo em ouro. Parecia o tipo de paz que nenhum dos dois pensava que conquistaria. Mais tarde naquele dia, eles foram à feira anual da cidade. O riso das crianças se misturava com o cheiro de caramelo e ar salgado. Noah correu na frente com um avião de madeira nas mãos, um brinquedo que Ethan havia esculpido ele mesmo. Claire caminhava ao lado dele, a distância entre eles menor agora, natural. Lembra quando você não suportava cidades pequenas? Ela perguntou, olhando para ele. Ele riu. Sim, agora não consigo imaginar deixar uma. Ao cair da noite, os três ficaram na beira da praia, observando os fogos de artifício florescerem sobre a água. A mão de Claire roçou a dele levemente. Ele não se moveu, com medo de que o momento pudesse se quebrar. Você ainda sente falta? Ela perguntou. A cidade, o poder, o barulho. Ele balançou a cabeça.
Não, eu costumava buscar aplausos. Agora eu busco o silêncio. E aprendi que o silêncio pode ser alto de todas as maneiras certas. Ela sorriu, voltando os olhos para o céu. Você parece um poeta. Ele riu baixinho. Não, apenas um homem que ficou sem desculpas. Uma explosão de ouro iluminou as ondas, refletindo em seu rosto. Ela olhou para ele, sua expressão ilegível, mas terna. Você fez mais do que mudar, Ethan. Você curou. Só porque você me deixou tentar, ele disse. Por um tempo, eles não falaram. Os fogos de artifício se apagaram, deixando para trás o sussurro constante do mar. Noah correu em direção a eles, rindo, sua pequena mão agarrando a deles. Mamãe, papai, podemos ficar acordados e olhar as estrelas? Claire sorriu. Só por um tempinho. Eles estenderam um cobertor na areia, os três deitados sob um céu bordado com constelações. Noah adormeceu primeiro, sua cabeça descansando entre eles. Claire voltou seu olhar para Ethan. Você alguma vez pensa na noite em que tudo começou? Ele assentiu lentamente. O tempo todo. Mas eu não a odeio mais, porque ela me trouxe para cá. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, e pela primeira vez em anos, seus olhos se suavizaram com algo que não era cauteloso. Talvez, ela sussurrou, precisávamos nos perder para nos encontrar. Ethan estendeu a mão, cobrindo a dela. E talvez, ele disse, sua voz mal acima das ondas. Nunca estivemos realmente perdidos, apenas esperando para voltar para casa. A maré se moveu mais perto, beijando a borda do cobertor, como se selasse suas palavras em sal e luz. Acima deles, um rastro final de ouro cruzou o céu, fugaz, mas brilhante o suficiente para se acreditar novamente.